Palmeiras interessado no Marcos Leonardo dos Santos. Amigos, amigas, torcedores e torcedoras do Verdão. Interessante esse jogador? Certamente que sim. Né? Muito interessante, jogador jovem, promissor. E vamos ser justos, né? Teve uma temporada no Santos horrorosa em 2023, mas também porque o Santos teve uma temporada horrorosa. Tudo foi difícil para todo mundo ali no Peixe. Ninguém conseguiu jogar bola no Santos, tá? Ninguém. Então o Marcos Leonardo, de certa forma, a gente pode aliviar para ele neste sentido aí. Outro ponto. Marcos Leonardo teve muitos problemas extra-campo, gente. Muitos. Inclusive, problemas aí de curtir demais a noitada, né? Tomar mais do que deveria, tomar um e outra mais do que deveria aí, né? Chegar balançando o corpo aí no treinamento. Teve tudo isso aí também. Um jogador que teve um extra-campo, de fato, muito complicado. Mas muito mesmo, né? E também podemos falar que isto também se deve ao que aconteceu no Santos, né? Equipe em que ninguém conseguiu jogar, né? Que havia muita pressão para jogadores, notadamente vindos da base, uma pressão muito grande, uma cobrança excessiva, né? E que, no fim das contas, só podia acontecer, redundar no que redundou, né? Peixe na segunda divisão e um monte de jogador aí com os quais o Peixe precisa saber o que fazer neste momento, né? Evidentemente que não pode, na minha opinião, ficar com alguns desses jogadores aí, porque são jogadores de nível de Série A, com muita gente querendo, e que certamente pode ter muita dificuldade para ter foco, para colocar o pezinho, inclusive, na disputa lá nos jogos da Série B. Então, Marcos Leonardo, portanto, surge aí na órbita do Verdão aí, como uma possibilidade de contratação aí, né? Show de bola, bacana, um jogador que pode ser bem interessante para o Palmeiras. Mas, vamos combinar uma coisa aqui. O centroavante, gente, que deu certo no Palmeiras foi o Endrick, né? Numa situação ali que parece que havia um esgotamento daquele aproveitamento daquele tipo de centroavante como o Rony, né? O Rony parou de dar certo, claro, depois que ele foi para a seleção, nunca mais ele foi o mesmo, né? Também isso aí pode ter impactado aí para esse problema com o Rony. A coisa parecia que não ia caminhar para lugar nenhum, até que o Endrick conseguiu ali ser o cara. E isto, claramente, em virtude do que é o Endrick como jogador. E também em virtude de algumas características que estão no Endrick, que na minha opinião gritaram muito em favor da sua adaptação ao Verdão, e em função disso ele acabou entregando muito resultado positivo para o Verdão. Então, algumas características do Endrick ali foram decisivas. Essas características estão no Marcos Leonardo? Algumas sim, outras não necessariamente. Acho que tem características aí pessoais ligadas à personalidade, e dou muito valor para isso, tá? Ligadas à personalidade, né? Ao psicológico, ao mental do jogador. Tem algumas dessas características aí, né? Que foram vitais para que o Endrick conseguisse, né? Enfim, se sobressair no Verdão. Acho que apenas algumas delas podem estar no Marcos Leonardo. E acho que muitas delas estão em pelo menos 2 nomes que eu vou citar aqui para vocês. Em 2 nomes estão com certeza. No outro nome eu ainda estou avaliando. E confesso para você, porque o meu acompanhamento sobre este jogador, que eu vou citar aqui o terceiro, não é tão antigo assim, tá? Então vamos lá então falar sobre 3 alternativas aí para o Marcos Leonardo. Ô Josa, mas por que 3 alternativas? Porque na minha opinião, Marcos Leonardo pode não ser interessante para o Verdão, diante daquilo que estão se falando, né? Do que você está falando? Estou falando, por exemplo, que o Palmeiras pode contratar esse jogador, né, pagando aí um valor absurdo, e tem condição de pagar muito menos por outros jogadores, né? Por esses 3 jogadores que para mim podem ser mais interessantes, né? O custo-benefício pode ser muito melhor para o Verdão, né? Então tem tudo isso aí. E também porque o Palmeiras pode contratar este jogador junto ao Santos por empréstimo. Meu amigo, isso é amadorismo. Se nós analisarmos qual é a situação do Santos hoje, né? É amadorismo o Palmeiras tentar contratar por empréstimo esse jogador, que vai ser provavelmente valorizado no Palmeiras, né? E depois o Palmeiras não vai ganhar nada com isso aí. E o Santos vai ganhar um dinheirão, né? Também tem aquela situação que o Palmeiras pode perfeitamente ali fazer um empréstimo com tudo ali já pré-fixado, tal. E nisso aí a gente pode até concordar, mas ele também pode até aumentar o valor do negócio, e também nada nos impede de pensarmos que se esse jogador estoura mesmo, conhecendo a cabeça do Marcos Leonardo, que às vezes o pessoal investiga ali e não acha o cérebro, acha um amendoim no lugar. O que está no lugar é um amendoim, não o cérebro. Considerando este aspecto aí, é muito provável que ele fique todo doidão aí, pensando na Europa, pensando somente na Europa, e aí vai dificultar muito para que o Palmeiras consiga mantê-lo no elenco, né?
porque isto vem acontecendo muito no Santos. Vou repetir. Essa questão de pensar a sua vida como profissional longe do clube em que ele está jogando é algo comum na carreira do Marcos Leonardo. A gente pode passar, assim, pode aliviar muito para o Marcos Leonardo na sua temporada no Peixe, mas o Marcos Leonardo também é um garoto que ele não tem que ser ajudado, tá? Não tem. Então, este ponto aí também é algo com que o Palmeiras deveria tomar muito cuidado, tá? Mas não é somente essa questão. Vou falar do campo. Para mim, por empréstimo, não vale a pena, é amadorismo, não deve contratar. Por 20 milhões, na minha opinião, é erro. Se contratar, tudo bem, é um jogador que somou tal, o dinheiro não é da Leila, né? A Leila só ganha dinheiro com o Palmeiras, né? Só ganha dinheiro. Né? As empresas dela cada vez mais milionárias aí, né? Então, não é dela. Então, paga 20 para tal. De vez em quando vai lá e contrata um aí para acalmar o pessoal e falar, estão calmos agora, né? Como ela fala, né? Abre aspas, estão calmos agora, né? Fecha aspas, né? Então, o que acontece, né? Dá para encontrar jogadores mais interessantes, por muito menos, gente, mais interessantes. Pelo amor de Deus. Tá faltando criatividade, né? É sempre a mesma coisa, aquilo que está à vista dos olhos. Pelo amor de Deus, para com isso. Mas o Aníbal Moreno Josa estava à vista dos olhos? Não, ali nesse caso foi alguma coisa interessante, mas eu sempre vou ressaltar. Gosto do Aníbal demais, mas o que foi pago pelo Aníbal Moreno foi um erro. Dava para pagar menos pelo Rece, que tem muito mais a ver com o Palmeiras do que o Aníbal Moreno. Então teve um erro aí. De qualquer maneira, o Aníbal foi uma contratação que, em teoria, pode ser muito boa para o Verdão. Para de enrolar e fala dos nomes. Vamos lá então. Tá? Só antes disso, chamar sua atenção aqui para o clube de membros aqui do canal, gente. Eu quero que você se torne membro do canal José Novares. Tá inscrito no canal, é parmeirense, você tá inscrito no canal? Dá uma força, se inscreva lá também como membro. A faixa mínima de contribuição R$ 4,99. De quebra, caso você queira, você pode participar do grupo de membros lá, do WhatsApp, que é divertido, tem torcedor de todas as equipes lá, e geralmente tem muito respeito, é um debate muito, muito legal. Tem parmeirense lá também, tem alguns parmeirense lá, né? E também, gente, você pode ter um debate mais frequente comigo, caso você queira. Dá essa força, o canal tá precisando de você aí, meu irmão. Tá? Dá essa força aí. Então, fechando agora parênteses, vou deixar aqui, ó, o link na descrição do vídeo, também no comentário fixado da página de membro, para você virar membro do canal, ou entregar uma assinatura. Aniversário do José Novaes, meu irmão. É quando? Hoje? Não, foi ontem, né? Eu tô fazendo esse vídeo hoje, né? Então, aniversário do José Novaes, dá essa força aí, porque o canal tá precisando, beleza? Vamos lá, então. 3 nomes. E esses 3 nomes aí, pelo menos 2 deles têm muito a ver com característica. Né? O primeiro da lista, gente, é claramente o Inácio Ramírez. Né? Inácio Ramírez. Certamente. Não tem como o Palmeiras contratar o Marcos Leonardo e não contratar esse jogador. Não tem o menor cabimento, gente. O menor cabimento. Por causa das características. É um brigador. Um cara que vai para o enfrentamento, tá nem aí. Se joga na frente de zagueiro, ganha quase todas as disputas, entra na área como se fosse um touro, né? Provocador, baita personalidade. Mas na Europa, tal, não sei o quê, aquela coisa toda. Verdade. Mas você viu como é que foi a situação dele lá na... Primeiro que ele foi para um clube que é meia boca, que é uma porqueira, né? Porqueira. Aliás, é o caso também do segundo jogador que eu vou falar aqui, que foi para um clube lá na Europa, que é uma porqueira. Ok? Mas várias circunstâncias sempre atuam para que o jogador se adapte, né? Uma delas é o técnico olhar para o jogador e achar que o jogador não tem que ser utilizado, ou colocá-lo aos 45 do segundo tempo, né? Essa provocação que às vezes o técnico faz com o jogador, mesmo sem querer. Ok? Então o jogador volta para o futebol uruguai e volta a destruir, volta a detonar. Né? Nessa temporada, o Inácio Ramírez, gente, ele tá com 26 anos. Tá? Nessa temporada ele marcou 21 gols em 42 partidas. 21 gols em 42 partidas. Ele deu 3 assistências. É muita coisa. Tá? É muita coisa. O jogador tem 1,80 m. E o valor de mercado dele, a despeito do que você vai encontrar em sites de precificação, o valor de mercado dele, na minha opinião, hoje estaria em torno de 3,5 milhões. Vou repetir. 3,5 milhões ali. Tá? Por um total, por exemplo, de uns 70% dos seus direitos, e a gente poderia falar em 5 milhões por 100% dos direitos do Inácio Ramírez. 3,5 por algo em torno de 70% dos direitos do jogador, né? E 5 milhões por 100% dos direitos do Inácio Ramírez. Tá?
Esse jogador tem uma característica aí que é muito legal, que é muito parecida com o segundo jogador da lista aqui, que também é conhecido, o terceiro talvez não seja conhecido de todos vocês aí, né? Ignacio Ramírez, gente, é um brigador, é um lutador, implacável, não sossega nem um minuto, entende? Dentro de campo, provoca mesmo, ataca o espaço com muita eficiência, cada vez mais, tá? Cada vez ataca muito mais o espaço com eficiência, tá cada vez melhor no jogo aéreo, por causa do posicionamento dele, né? Um jogador que tem muitas características, muitas semelhanças em vários aspectos com essa arrancada do Endrick, né? Rumo à área do adversário. É um jogador que tem um trabalho fora da área muito bom, né? Então, dentro da área, manda bem. Fora da área, tem um trabalho legal, circular, muito bom. Volta até ali o balão do meio de campo. É um jogador que está o tempo inteiro focado. Na minha opinião, é um jogador que vai crescer demais. Cada vez mais, né? Essa temporada dele foi sublime, agora foi uma temporada que apenas o reconectou com a qualidade do seu jogo que ele praticava antes, né? Então fica esse ponto aí, o Ignacio Ramírez. Para mim, assim, não dá para comparar, sabe, em termos de chegar para resolver, para entregar. A possibilidade dele chegar a se adaptar muito mais rápido é enorme, até porque a gente tá falando do Marcos Leonardo, que é aquele menino que gosta de arrumar, sabe, de se mostrar estrelinha para muita coisa, aquela coisa toda. Tá beleza, de repente isso faz parte do jogador, né? Um jogador que vive acontecendo por aí, mas dentro de campo, a depender da situação, na minha opinião, ele pode se mostrar um jogador introspectivo e intimidado. Ramírez é um jogador que dentro de campo ele vai pra briga. Então ele é menino de briga dentro de campo. E cada vez menos a gente escuta falar de problemas, não tem problema fora de campo, né? O único problema que a gente pode alegar aí é que no certo momento, lá na Europa, o técnico olhou pra ele não gostou da maneira como o técnico olhou pra ele, né? E aí, meu irmão, aí é coisa, né? Não teve briga, não teve nada, mas tem esse problema aí também, né? Porque o moleque tem personalidade, tá? Segundo nome da lista, Josa, outro uruguaio, evidentemente, né? Outro provocador, né? Eu vou falar da característica que tá tanto nesse jogador como também no Ramírez. Matias Cerezo. Esse é outro, né? Desde 19 anos que esse menino desponta por ser um jogador dentro de campo com alta personalidade, né? E fora dele também. Tá com 21 anos o Areço. O jogador tem 1,77 m, gente, e manda bem no jogo aéreo também, né? Valor de mercado dele, 6 milhões. 6 milhões de dólares nos dias de hoje. 6 milhões de dólares, ele tem 21 anos. Sites de precificação, por exemplo, o Transfermarkt, nesse caso, fala em 7,5 milhões, na minha opinião, valor real hoje, para chegar e contratar 6 milhões de dólares no Matias Cerezo. O 1,77 m marcou 22 gols em 40 partidas, deu 4 assistências. Esse menino que tá jogando cada vez mais, né? Foi pro Granada. Lá no Granada também não funcionou muito bem. Foi reemprestado aqui para o futebol uruguai, jogou, detonou e falou: não quero voltar para aquele timeco mesmo. Não vou voltar para lá. Prefiro ficar na América do Sul. Não quero ir para a Europa tão cedo. Eu quero jogar na América do Sul. De tal sorte que o River falou: ah, é? Então eu quero te contratar. E aí ele tá quase fechando com o River. O que o Palmeiras tem que fazer? Tem que ir lá e atravessar. Verdão tem que ir lá e atravessar e contratar o Areço, tá? Qual é a característica que tanto ele como o Ramírez tem, né, que é muito importante? Os dois são provocadores, né? Vem de uma linha de montagem lá do futebol uruguai, né, de centroavante, que são provocadores, que provoca, irrita a zagueirada o tempo inteiro. É aquele tipo de jogador, tem disputa no jogo aéreo, naquela bola do escanteio, ele sobe na bola, quando ele cai, quando ele volta pro chão, ele volta em cima do tornozelo da zagueirada. É o tipo de falta que o árbitro não costuma marcar, né? Mas e que ele pratica o tempo inteiro. Há um número enorme de zagueiros que são expulsos por causa dessas ações do Ramírez e do Areço. Aí você vai olhar para eles. Então eles também são expulsos? Não são. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Entende? Então, são dois jogadores de muita personalidade aí, os dois são muito parecidos, os dois são monstrengos. Esse Areço é muito habilidoso. Muito habilidoso. Lá no Granada ele chegou a fazer alguns gols bem legais ali também, né? Chuta de todo lugar que ele pode e tem um problema nele aí, que acho que é um efeito colateral até. É fominha demais, né? Fominha. Só que melhorou muito, já que nessa temporada está até mesmo entregando ali assistência. Terceiro nome, esse já é um pouco desconhecido aí de todo mundo. Luciano Gondou é um jogador de 22 anos do Argentino Júnior da Argentina. Tá? Esse jogador é canhoto, centroavante muito mais clássico, em alguns aspectos lembra o Flaco Lopes, mas é um jogador mais forte que o Flaco Lopes. Ele engana muito, que parece que é um tanto quanto fraco, né?
fraco no sentido de ter costas, né, tal, ossudo e tal, mas ao mesmo tempo não tem tanto equilíbrio assim, sabe? Nada disso. Ele engana muito bem nesse sentido. É um jogador que ganha grande parte das disputas ali aéreas, jogador que tá jogando cada vez melhor fora da área, não tem a qualidade do Ramírez nem do Arezzo fora da área, mas está melhorando muito dentro da área, talvez hoje melhor do que esses dois jogadores uruguaios, né? Na temporada, em 40 jogos, marcou 15 gols, né? Deu 3 assistências, mas tem um número muito alto de pré-assistências, o Gondol. Gondol é um jogador que certamente não vai ficar na Argentina muito tempo. É um jogador que tem ali tem um talento, ele tem um tratamento com a bola. É um jogador que é muito bonito de se ver jogar, né? Agora, ao mesmo tempo, não é um jogador, por exemplo, que só entrega beleza. Ele entrega também muita competitividade. Na disputa aérea, ganha quase todas. Vai no corpo, tal. Enfim, um jogador também ali interessante. Não tem aquela provocação que tem os uruguaios. Não é tão provocativo, né? Mas é um jogador que tem muita categoria e entrega gols. Um jogador muito experiente para 22 anos de idade. Sabe aproveitar-se muito bem dos espaços muito fechados que ele tem para jogar. Né? Jogador que não precisa de muitas oportunidades para finalizar. Um jogador que tem ali uma finalização muito certeira, muito eficiente. O Gondol. Jogador que está encantando demais pela qualidade que ele tem de finalizar e de aproveitar as poucas oportunidades que chegam para ele. Então esse jogador também é altamente indicado para o Palmeiras. Hoje o preço de mercado dele estaria em torno de quanto? Né? Sites de precificações aí. No caso, neste caso, especificamente, só o Transfermarkt especificamente, fala em 8 milhões. 8 milhões, no caso de euros, seria hoje o valor do Luciano Gondol. Na minha opinião, seria 6,5 milhões de dólares para contratar hoje. Não 8 milhões de euros, 6,5 milhões para contratar hoje, conhecendo muito bem o que são os dirigentes do Argentino Júnior, tá? O contrato dele vai até 2027, é um centroavante canhoto, habilidoso, que entrega gols, também entrega assistência, muitas pré-assistências também. Vão por mim, é um dos grandes centroavantes jovens de quem a gente vai ouvir falar muito no futuro. É também uma ótima oportunidade para o Palmeiras no mercado. Não tem todo esse jogo fora da área, como eu disse, mas ele consegue qualificar demais esse jogo dentro da área. Também não joga mal fora da área, mas não tem o mesmo nível do jogo dele dentro da área. Luciano Gondol, tá aí, meus amigos. 3 oportunidades de mercado para o Verdão deixar de lado essa coisa que está à vista dos olhos, Marcos Leonardo, que pode ser realmente uma bela contratação para o Verdão. Mas também pode não dar muito certo, não. Então, para quê? Por que não gastar menos, né? E trazer um jogador que pode render muito mais? Por que não ir atrás do Ramírez, do Arezzo, que é esse menino aí, que já foi chamado de menino gênio do futebol uruguaio, né? Por que não ir atrás do Gondol, que teve uma temporada aí que encantou todo mundo que viu ele jogar, que o viu jogar, né? Por que não ir atrás de um jogador desse, pagar muito menos, né, do que tudo aquilo que o Santos está pedindo pelo Marcos Leonardo neste momento, tá bom, gente? Fica a dica aí, comente aí nos comentários o que você pensa, o que você acha e tal, pode dar bronca no Josa Novares, pode elogiar se quiserem também, fica à vontade, não precisa elogiar não, mas pode dar bronca também se quiserem, tá? Se quiser, pode mandar valeu demais, pode fazer o que quiser, mas torne-se membro do canal do Josa Novares, por gentileza, tá bom, gente? É isso.